Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do CEPMM. Que nesse momento estejamos todos juntos, unidos em um propósito de receber boas energias aonde você estiver, que a boa espiritualidade, Deus, nesse momento abre o seu coração, a sua mente, para que possamos juntos refletir, pensar, discutir assuntos importantes e relevantes para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, estamos aqui mais uma vez com novos assuntos. A Suzana comentou na semana passada, estávamos muito focados em trabalhar principalmente questões do dia a dia e sentimentos e emoções, e agora a gente volta para um teor mais evangélico, né? Mais voltado para aquilo que Jesus trouxe para o nosso aprendizado a nível de base moral. Então esses assuntos, obviamente a intenção é que a gente traga diante da doutrina que nós estamos tentando alimentar dentro de nós, aquilo que é importante, o entendimento da nossa parte em relação ao nosso comportamento. E aí, essa semana, a madrinha colocou o tema para eu falar, uma frase que Jesus usou em um certo momento, que é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Falando um pouquinho sobre como que isso é citado na Bíblia e depois, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de eu falar disso, eu sempre gosto de reforçar: as pessoas assistem a live do CEPMM, que é o nosso centro de Umbanda, e às vezes se perguntam, né, por que eles falam tantos assuntos voltados a Jesus e às vezes, né, a nossa vida. A nível mediúnico e a nível religioso, que a gente acredita aqui na nossa casa, e o princípio é a base moral que foi estipulada, né, da melhor forma por Jesus. Então, para a gente entender quem nós somos, para trabalhar o nosso eu, para que a gente se torne médios, entender a mediunidade, é muito importante que nós façamos esse estudo e essas discussões de entender como que nós estamos nesse momento lidando com as questões morais. Então, voltando ao assunto, né, o que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Suzana, historicamente, se eu falar alguma coisa errada, me ajude, porque eu sou de exatas, não sou de humanas, para explicar como é que as coisas funcionam. Mas, nessa citação, na época, né, de Jesus, César era o rei, né, o imperador. E naquela época, as pessoas tinham que pagar impostos, né, conforme a sociedade trabalhava, e tinha que pagar o governo, vamos falar assim, os impostos, né? E aí, os fariseus, né, tinham ali uma forma de dizerem que estavam entregando, né, o seu amor e o seu sentimento a Deus através de oferendas, e essas oferendas, elas quanto mais ricas, vamos falar assim, quanto mais encorpadas, quanto mais entregas fossem feitas, maior era o meu sentimento por Deus, maior era a minha entrega por Deus, e maior a probabilidade das coisas na minha vida darem certo. Então o entendimento era esse. E aí não deixava de existir as questões políticas da época, né? Toda a questão histórica de região e de conceitos e de como as coisas deveriam funcionar, e as leis, né, daquela época exigiam o pagamento de impostos. Então os fariseus, olhando para Jesus, né, aquele cara que já estava sendo reconhecido por trazer a palavra, por representar Deus, por ser filho direto de Deus e trazer, né, tudo que ele estava tentando mostrar para a sociedade naquela época,
os fariseus entenderam que, nossa, para eu conseguir entregar tudo que eu preciso para Deus e ser reconhecido, né, para garantir que a minha vida seja boa, para que Deus me recompense, eu preciso entregar muita coisa. Mas para pagar os impostos, isso está me atrapalhando. Né? Então, naquele momento, naquele entendimento, de certa forma, eles usaram, né, de um questionamento, numa intenção de fazer com que Jesus, naquele momento, fosse para um lado ou para outro. Ou ele ia defender, né, que os bens materiais, né, deveriam ser alimentados, e tudo o que ele pregou sobre Deus e de como as coisas funcionavam, ele poderia ser questionado. Ou ele poderia só falar que nada deveria ser pago a César, ou os impostos não deveriam ser pagos, causando mais problemas políticos daquela época, alimentando um fervor que as pessoas tinham em relação aos questionamentos da época de leis e etc. E aí eles se aproximam de Jesus e perguntam, mas a gente deve pagar os impostos, né? E aí Jesus fala, hipócritas, vocês estão me provocando, e eu me tragam uma moeda, né? E aí ele pergunta, o que está, né, desenhado, o que está colocado nessa moeda? A imagem de César. Então ele fala, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É isso que a Bíblia traz. Só que no Evangelho segundo o Espiritismo, isso está no capítulo que tem o título de Amai o próximo como a ti mesmo. E aí eu fiquei pensando, mas, né, por que Jesus falou isso, e por que isso está nesse capítulo? Aonde que a gente precisa começar a entender, né, o que Jesus trouxe como ensinamento? E aí eu parto do princípio que nós vivemos em sociedade. Né? Quando Jesus fala, dai a César o que é de César, ele está dizendo sobre o fato de estarmos encarnados, de estarmos nesta vida, vivendo nesta sociedade, e que nós temos as leis dos homens, aquilo que é preciso que seja feito. E aí eu estou falando de direitos e deveres. Qual é o nosso dever perante a sociedade e as leis existentes hoje? Temos que cumprir o nosso papel diante das leis. Temos que, para conviver bem em sociedade, né, e da forma como hoje, por exemplo, né, a democracia elege um governo, esse governo, né, precisa recolher os impostos para poder distribuir isso para a sociedade. Quando eu nego isso, quando eu tento de alguma forma burlar isso, eu acabo prejudicando alguém. Por mais que nós não concordemos com o fato de como esse imposto é utilizado ou do que é feito dele, não é o foco. Aqui é muito mais uma questão religiosa que foi trazida para discutir as questões materiais, daquilo que precisava ser feito, daquilo que precisava ser, era de responsabilidade das pessoas. Então Jesus foi muito claro, façam aquilo que precisa ser feito, aquilo que é da lei, aquilo que é exigido, e entregue o que é seu dever. Mas o que é de Deus é muito mais voltado para uma questão emocional, uma questão moral, de como você age, de como você entende isso, como você vive com você, né? Então naquele momento Jesus ele foi muito claro de não entrar num sentimento ou numa intenção de comprar uma briga ou defender alguém. Não, cumpram o papel de vocês em relação aos homens, e lembrem-se que qualquer atitude onde você não cumpre isso, não é só você que deixa de cumprir, mas você acaba prejudicando alguém. E quando nós pensamos em atitudes que vão prejudicar outra pessoa, que vai atingir outra pessoa, seja em qual situação que sei lá, qualquer coisa, desde de atos simples, nós estamos agindo de uma maneira ruim. Então, nós não podemos tentar tirar vantagem disso. E é principalmente por esse motivo que, de certa forma, essa citação foi colocada em amar ao próximo como a ti mesmo. Para a gente conseguir entender isso, a gente tem que entender a questão do respeito. Nós exigimos muito que as pessoas, a sociedade e a forma como nós somos tratados seja muito relacionada ao que eu entendo como respeito.
Mas para que eu consiga entender o que é respeito para mim, eu também tenho que aprender que se é a forma como eu entendo, eu também preciso respeitar o outro. E nós estamos em sociedade, nós estamos num plano material, onde é necessário ainda que façamos e tenhamos um governo, que tenhamos pessoas gerindo isso e que a gente construa isso em sociedade. Quando eu não cumpro com o meu dever, com aquilo que é necessário, de certa forma eu não estou entregando o que eu preciso para a sociedade e eu posso prejudicar outras pessoas. E aí eu fiquei muito pensativa sobre o quanto talvez a gente olhe para a frase de Jesus, né? Hipócritas, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nesse momento eu me coloquei no lugar dos fariseus. Quantas vezes eu já agi de uma forma intencional para tirar vantagem de algo? Porque naquele momento houve uma necessidade diante do que eles acreditavam que estava atrapalhando as oferendas para Deus e agiram de uma forma para tentar tirar uma vantagem, para tentar manipular alguém que representava e tinha um poder muito grande a fazer exatamente a intenção deles. E naquele momento Jesus traz esse ensinamento. Direitos e deveres. O que é o nosso dever convivendo em sociedade nesse plano material? Né? O que é muito importante para nós? Respeito. Respeitar o outro. Respeitar o limite do outro através do meu. Mas a gente só quer exigir os nossos direitos. Nós queremos que os nossos direitos sejam verdadeiros, que eles aconteçam, né? E a gente esquece. Semana passada eu acho que a gente estava conversando aqui no centro sobre uma situação que eu fiquei pensativa. O padrinho falou, às vezes alguém está vendendo um carro num valor muito, sei lá, o carro vale 40 mil. E a pessoa está tão desesperada, está num momento tão ruim, você sabe que aquele carro vale 40 mil, não vale menos que isso, e a pessoa está desesperada e vende por 20 mil. Você tira vantagem de uma situação, mesmo sabendo que naquele momento não é o mais justo, né? Quantas atitudes nós temos em sociedade, e aí, gente, eu tô batendo muito nessa tecla, porque nós temos muita dificuldade de separar o que é ser bom, o que é ser justo, o que é ser leal ao outro, né? E quando discutimos essa questão do direito, a gente esquece dos nossos deveres e de observar o básico do nosso dia a dia, de como a gente trata as pessoas, de como a gente respeita, sei lá, o fato de ir no centro da cidade e estacionar num lugar de deficiente e não parar para pensar que aquele lugar não é um lugar de direito meu, né? Tá ali reservado para outra pessoa, né? E a gente às vezes não consegue respeitar isso. O momento de furar uma fila, estou falando de detalhes pequenos, de coisas básicas do dia a dia, mas quando acontece com a gente, nós temos dificuldade de entender e avaliar se nós estamos realmente cumprindo com o que é nosso dever a nível social, tá? Acho também que tem muita relação com aquilo que a gente alimenta dentro de nós sobre separar o que é material, né? O que é importante a nível matéria para a nossa vida. Às vezes a gente quer entregar muito para Deus ou achar que isso é muito importante. Isso não é importante para Deus, né? Importante para Deus é muito o nosso trabalho, aquilo que a gente trabalha dentro de nós a nível sentimental, a nível de vida, a nível de propósito. E a gente vem falando muito sobre essa questão de autoconhecimento, de comportamento. Então, se eu começo a entender que o meu papel na sociedade é cumprir com o básico da lei dos homens e entendo que eu preciso fazer isso de forma correta no que na lei dos homens é exigido, o que eu vou entregar para Deus? O que é de Deus? Eu entendo que
quando eu olho para mim, quando eu olho para o que Jesus trouxe de amar o próximo como a ti mesmo, é o autoconhecimento. Nós temos muita dificuldade de entender e separar a minha importância como homem, o que eu posso fazer na minha sociedade de importante. Eu cumpro o básico, mas eu preciso trabalhar o que é base moral. E Jesus mostrou através disso que tudo que ele estava trazendo como conhecimento também precisa ser trabalhado, não deixando de cumprir o que é importante na sociedade que você vive. Mas o que você está fazendo, né, o que Jesus trouxe, com as suas atitudes? E aí a gente entra muito na forma como eu ajo com a outra pessoa, diante do que é diferente de mim. Deus não criou ninguém igual. E a gente estava falando isso há uma meia hora atrás, né, Su? E temos muita dificuldade de respeitar o outro pela sua diferença. Só que as bases e a forma como Jesus trouxe nessa máxima de amar o próximo como a ti mesmo é entender como que você se ama, como que você se entende, como que você entrega a sua fé, o seu conhecimento, o seu trabalho emocional, o seu trabalho de entender as suas dificuldades, a sua escuridão, aquilo que te atormenta, aquilo que te traz coisas negativas, aquilo que você tenta se encaixar, a forma como você se sente. Tudo isso traz uma dificuldade muito grande da gente entender e acaba ultrapassando essa questão do direito do outro, né? Porque eu começo a agir como se tudo fosse ter que acontecer pra mim. E eu esqueço que eu estou em sociedade. Olha o tanto que a reflexão de uma frase e a gente começar a entender por que Jesus se posicionou daquela forma, eu parei para pensar, falei, meu Deus, eu tenho muita dificuldade de separar o que é meu, o que é do outro e o que é a minha responsabilidade como ser humano encarnado nesse momento da minha vida. Aqui, nessa sociedade de hoje, em 2023, qual que é o meu papel? Existe um papel social que eu preciso cumprir, desde pagar impostos, desde de cumprir com leis, mas isso não me separa da minha responsabilidade também de olhar para as outras pessoas, que a gente julga muito, o outro não fez, o outro não pagou, o outro não agiu, o outro... Então, se eu julgo muito, por que eu nego que eu preciso cumprir o meu papel como homem dessa sociedade, como mulher dessa sociedade, mas também o meu trabalho com Deus? E aí a gente precisa começar a entender que Deus que é esse, aonde que eu estou trabalhando e entendendo o que eu estou entregando para Deus. Em uma das minhas leituras, um cara disse: a imagem de César estava na moeda. E quando Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que eu preciso e o que eu entendo que eu tenho que entregar para Deus, vamos falar assim, essa entrega, tá dentro de mim, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Ele me criou um ser ignorante que precisa trabalhar sentimentos, precisa trabalhar comportamentos, precisa entender e precisa se relacionar. Sem se relacionar, sem viver em sociedade, é impossível que façamos um trabalho de evolução e de entendimento da nossa escuridão, porque imagina se fosse todo mundo igual, ou se dentro da sociedade que a gente vive hoje não tivéssemos embates ou sentimentos ou, sabe, situações para cutucar a gente mesmo naquilo que a gente acha que não tem, daquilo que a gente acha que não é negativo, daquilo que a gente acha que não faz. E lidar com essa verdade, e aí eu quero entrar nessa situação da verdade, assim, o quanto eu, Andressa, já fiz coisas querendo tirar vantagem de situações, a nível lei de sociedade, e o quanto eu já julguei pessoas
que eu me relacionei ou que eu me relaciono por olhar que ela está agindo errado, né? Nessas leis também. Me causa um conflito, né? Porque eu achei tão profundo que ao mesmo tempo que nós estamos falando das leis dos homens, nós estamos falando das nossas próprias escolhas e atitudes, sabe? Da nossa base moral. É muito louco pensar que tudo que eu coloco como regra e eu exijo das outras pessoas que elas façam, será mesmo que eu estou lidando com essa verdade? Será mesmo que eu estou conseguindo encarar isso de frente? Né? A forma como eu estou entendendo a vida, as reflexões diante, quando a gente abre um ponto, né? um caminho para entender o que Jesus trouxe de ensinamento. Ah, mas naquela época as coisas funcionavam dessa forma. Gente, mudou muito pouco, sabe? Mudou a linguagem, mudou a forma, né, de como a gente evoluiu, vamos falar assim, tecnologicamente, de como as coisas caminharam, mas a nível moral, nós não deixamos de querer ganhar e ter vantagem para barganhar com Deus. E no final das contas, quando eu me coloquei no lugar dos fariseus, eu falei, nossa, quantas vezes eu já tentei justificar as minhas atitudes e não encarar a minha verdade quando eu fui questionada, mas você está se entregando para o que você se comprometeu na sua religião ou naquilo que você disse que iria fazer para você mesmo? No final das contas, né, quer falar? Pode falar. Tem uma... Voltando só um pouquinho na questão do conhecer, né? Porque você falou da gente da escuridão, e é importante que a gente conheça da nossa escuridão para a gente poder separar. Jesus, ele nessa situação aí que ele foi colocado à prova, sim, ele se conhecia tanto e ele sabia tanto da possibilidade que tinha e do que o cara estava querendo fazer com ele, que ele poderia se posicionar de outra forma, mas ele, em momento algum, ele abriu mão daquilo que ele acreditava ser certo, né? Ele não disse o que era, mas ele acreditava em alguma coisa que era certa. Ele não abriu mão daquilo, ele separou o material do espiritual, ele separou o certo do errado, ele separou o dinheiro do sentimento da fé, né? Separou política e religião, separou diversas coisas ali, mas ele não abriu mão daquilo que ele acreditava que era a escolha de caminho dele. Ele só não abriu mão porque ele sabia exatamente quem que ele era, e ele encarava de frente a escuridão dele, né? E a gente vive numa situação de que a gente precisa, que se torna muito fácil a gente ser positivo. Não, a gente pensa positivo que passa. Seja positivo que vai dar tudo certo. Não, só você pensar positivo, você tem que pensar positivo. A gente pensa positivo, mas tem dia que não vai pensar positivo. E no dia que você não pensar positivo, às vezes você vai acabar se cobrando, né, de não pensar no positivo e não estar conseguindo resolver, mas é porque a gente também não conhece o nosso lado negativo. Porque quando a gente está pensando no negativo, aquilo faz parte da gente também. Se a gente conhecer aquilo e entender que aquilo é nosso, vai ser mais fácil da gente separar, enfrentar aquilo, encarar aquilo de frente e entender dentro do que somos nós, se a gente vai abrir mão da nossa verdade, da nossa base ou não, para tomar uma atitude igual ele tomou, que ele simplesmente falou, vamos falar. Era isso aí que a senhora vai falar. Jesus, ele simplesmente não precisava barganhar. Nós precisamos barganhar o tempo inteiro. Ele se conhecia de uma tal forma que ele não precisava disso. A gente é que precisa de barganha, porque a gente não se conhece, a gente precisa ser aceito, precisa ser entendido, precisa ser isso, precisa ser aquilo. Então, a nossa vida inteira é sobre barganha. Então, uma das coisas que Jesus quis dizer, então, não adianta vocês nem barganhar com isso, nem com aquilo, vocês vão perder. Entendeu? Se vocês for envolver só pro lado material, vocês vão entrar numa barganha, vai perder. Se vocês for barganhar com Deus, vão perder também. Então, presta atenção, certo? Se define enquanto pessoa e esqueça a barganha. Porque nós somos a humanidade da barganha. Né? Nós só fazemos algo quando algo nos corresponde. Se aquilo, eu supostamente acho que não me corresponde, então eu não vou fazer, eu deixo de fazer, porque eu não acho justo.
Entendeu? Porque nós somos seres de barganha. Né? Foi ensinado para nós. Nós Queremos. É igual você falou, vamos tirar vantagem. O tempo inteiro nós estamos barganhando. Barganhamos sentimento, barganhamos atenção, barganhamos reconhecimento, barganhamos tudo. Quando você tem certeza de que você é, independente do meio que está à sua volta, você faz o que precisa ser feito. Né? E Jesus, ele era tão impassível nesse sentido, tão detentor desse autoconhecimento que ele possuía, dele enquanto ser, que todo mundo foi contrário a ele, e ele continuou fazendo o que precisava ser feito. E ainda com um sentimento de misericórdia incrível com relação a nós. Quando ele, na cruz ele fala, Pai, perdoa, ninguém está sabendo o que está fazendo. É tudo ignorante. Entendeu? Mas ele não abriu mão daquilo que ele acreditava. Ele foi tentado de todas as formas, ele foi vilipendiado de todas as formas, agrediram ele fisicamente de todas as formas, mas ele tinha certeza do que ele era e do que ele precisava fazer. Então o sofrimento de Jesus, na verdade, não foi por ele, foi por nós. Né? Então ele tinha estrutura suficiente para passar por tudo aquilo, porque ele olhava, a gente fica até com vergonha, fala assim, nossa senhora, coitado, meu Deus, meu pai. Olha, eu acho que o grande desafio nosso é entender isso. Né? Eu acho que sistematicamente o que se tem pedido dentro de um roteiro mais assertivo, que quer realmente ajudar, é o autoconhecimento. Não tem como você fazer nada se você definitivamente não se conhecer. E se você não aceitar a pessoa que você é, se você também refugar, sabe quando a pessoa burra, porque minha cabeça não funciona, porque isso, porque aquilo, é um total desrespeito a si mesmo. E como é que você quer que eu te respeite? Não, tem mais coisa, se a gente aprofundar mais, já virando de novo o assunto, né? Ele não disse que César estava errado. Não, ele isso. Ele não disse não falou nada. Não falou nada. E ele mostrou uma outra coisa aí, que tipo assim, quando você for dar o que é de César, você vai entregar o que é dele. Ou seja, você vai dar tudo que é dele, entregou. Então ele está falando sobre entrega também. Se você for dar o que é Deus, entrega a Deus. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Você não pode estar ali. Se você está numa entrega de uma situação material, vamos chamar dessa forma, então entrega ali. Não pega o que é daqui e leva junto, não. Esse daqui é dele. Ele pediu, é isso que ele quer. Então, se a gente trouxer para o nosso autoconhecimento também, o que a gente até já conversou aqui outras vezes também, que a gente está o máximo que a gente puder, que a gente esteja 100% naquela situação. Então, se você vai fazer fazer uma oração por alguém, que você se concentra o máximo que você puder e você entrega o máximo seu ali, dentro da sua limitação, enfim, mas entrega o máximo ali. Acabou aquilo ali, acabou. Agora o que você vai fazer? Eu vou fazer, então você entrega. A diferença que eu vejo nisso que você está falando é que quando você pega as coisas de Deus, você faz entrega com respeito. Então, já é o ensinamento de Deus falando para você. Se você é líder de pessoas, você vai tratá-las com justiça e com respeito. Ali já está todo o ensinamento de Deus. Porque se você separa as duas coisas, você vai continuar. Eu concordo com isso também que a madrinha falou. Porque olha o tanto que o que vocês falaram agora vai me ajudar a tentar explicar. Se eu não conseguir não entender, me fala. Ele separou primeiro, né? E aí ele fala sobre a entrega. O que você tem que entregar para César? Entregue o que é da sua responsabilidade vivendo na sociedade. Entregue na lei dos homens. O que é de Deus, que você entende que é de Deus, entregue para o seu Deus aquilo que você entende que você tem que entregar para ele. Ele fez isso para, naquele momento, falar, gente, eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Entregue, não venha me questionar sobre as leis que cabem a vocês, não. Eu estou entregando o que está aqui e o que está aqui. Ponto. Mas ele está falando também sobre escolhas. Eu escolho também, eu tenho livre-arbítrio para entregar para César o que é dele, se eu vou entregar ou não, para Deus o que é de Deus. Tá. Só que aí entra nisso que a madrinha falou. Ele separou para entendimento. Mas no final das contas, nós somos indivíduos que temos fé, que acreditamos em Deus e que estamos numa sociedade. O que nós vamos entregar? Sabe? Qual que é a nossa atitude?
no final das contas, estar junto. Eu preciso não só separar para entender, mas eu tá junto às minhas atitudes. Na hora que e aí entra nessa questão da barganha, que eu ajudo alguém financeiramente. Eu tô ajudando alguém financeiramente pra quê? Aí a gente quer ser reconhecido por Deus. Olha, estou fazendo caridade. Olha, estou, né, cumprindo com aquilo que as pessoas dizem que é bom que eu faça. Não é nesse sentido. Tanto é que nisso que a madrinha e o Rafa falou, no Evangelho, depois dessa parte, vem a linha espiritual falando sobre o amor, que o amor é incondicional, né? Sobre o sentimento de amor. O amor mesmo, um sentimento, talvez, sei lá, eu acredito que a gente ainda não conheça, ele não tem barganha, ele não tem condição. Eu entrego o que eu tenho, eu entrego o meu melhor, eu entrego da melhor forma possível, sem saber o que eu vou ter de volta. É o meu melhor, é aquilo que eu entendo que eu tenho para oferecer, sem saber se o outro vai gostar, se o outro não vai gostar, mas é com tanto carinho, com tanto respeito, sabe, com tanto cuidado, e eu simplesmente entrego. Pode falar. Para complementar, para a gente entender bem isso, Jesus quis dizer que a gente tinha que fazer a observância do lado material e do lado espiritual. Isso. Na verdade, nós não vamos entregar nada para Deus. Nós precisamos entregar para nós mesmos, que é um pedido de Deus. A imagem e semelhança, nós, né? A nós vamos entregar para nós. Então, a gente precisa entender isso muito bem, porque se dentro de uma situação material na qual eu vivo, aquele que me paga, o meu patrão, por exemplo, ele pede para mim, você tá ali e fala assim, olha, você vai vender esse produto aqui, ele não é muito bom, mas você tem que vender esse produto. Você sabe que o produto não é bom. Você sabe que você está enganando pessoas. E aí? Fazer uma escolha. Então, a gente tem que entender, porque muita gente vai entender o seguinte, como muita gente fala, eu fiz porque eu fui mandado fazer, igual os generais de Hitler, sempre falavam. Eu estava cumprindo ordem, ele estava cumprindo a lei de César. Sim. A culpa não é minha. Então, o que Jesus quis dizer é o seguinte, vocês têm que agir com inteligência, fomentar a discórdia, porque ele queria que Jesus tomasse partido. Mas você, individualmente, pode fazer essas escolhas. Aí entra no que o Rafa falou, né? Porque eu falei na visão, no primeiro momento, como eu me senti querendo tirar vantagem do lado dos fariseus, né? Quero tirar vantagem para ter alguém que tem o poder ali da palavra me defendendo o que eu acredito que é importante para mim, sem pensar no outro. E no que vocês falaram da visão de Jesus. Jesus se conhecia e se conhece de uma forma tão absurda, e a forma como ele se posicionou é de simplesmente falar, estou fazendo o que me cabe. O que ele fez? Ele falou, vocês entregam para César, né? Vocês estão aqui, vocês vivem sob a tutela dele, né? E César exigiu isso de Jesus. Eu falei assim, eu não vou fazer isso. Não faço parte disso. Entendeu? É o tal do posicionamento também. Sim, nós falamos de... Você não vai interferir no que é do outro, é um posicionamento dele. Você está entregando o que é dele. Você tem o hábito de agir dessa forma? Tem. Assim que você age? Estou te entregando e estou respeitando o seu. Eu não vou fazer. Escolha, nós falamos de escolha, de justiça, de entrega, de barganha. Olha o tanto de sentimentos que envolvem uma frase. Pode falar, Su. O que eu ia falar é que eu vejo essa frase com uma didática muito grande. Porque os fariseus, muitos deles, trabalhavam como cobrador de impostos. E eles eram muito mal vistos pela sociedade romana. Porque era uma sociedade que estava passando por muita dificuldade, passava fome e um monte de situação, e mesmo assim tinha que pagar imposto. Porque senão era penalizado na morte, com algum método de tortura muito ruim. Então, alguém que cobra imposto de alguém que já está sendo humilhado pela vida de diversas formas, naquele tempo, é alguém que já é muito mal visto socialmente. Então, quando eu falo que ele foi didático, o que eu observo é o seguinte, porque o sentimento de rejeição que o fariseu carrega, ele tentou jogar para Jesus. Isso. Entendeu? Ele não assumiu. Exatamente. Ele não assumiu. Simplesmente foi, ele não assumiu. E aí ele foi didático porque ele devolve e faz com que o fariseu pense. Você já tem o escárnio social pelo tipo de atividade que você assume. Não necessariamente porque a sua índole, né? Bom, provavelmente muitos até acreditavam que não era necessário cobrar aquele absurdo de imposto, mas cobrava.
E aí entra nessa questão do posicionamento que a senhora falou, que é muito o contraponto que a frase traz. Porque se só as leis dos homens nos bastassem, elas não seriam injustas. E muitas delas são. Porque, então quer dizer que se eu cumpro com todas as leis dos homens, então eu serei aceito no céu? Se eu não desenvolver o mínimo de empatia, de compaixão, de bom senso, e isso aí não depende da lei. Exato, é por isso que pra mim não separa, sabe? Porque entra no que você falou agora e no que a Madrinha falou. Eu posso ser o melhor homem, assim, a melhor pessoa vivendo em sociedade em relação às leis ali. Cumprir tudo bonitinho. Mas a forma como eu trato as pessoas, exatamente, sabe? A maneira como eu me posiciono ou não me posiciono, né? Quer falar assim? Que entra na diferença entre moral e ética. Isso, moral e ética. Moral como uma lei universal que serve para tudo e a ética de acordo com a direcionar, como você lida. Isso, onde você convive. E às vezes elas conflitam. conflitam. Que depois dessa frase existem os outros desdobramentos depois dessa frase. Na continuação Que é a da continuação da leitura. Entendeu? Então tudo que nós estamos falando, nós vamos ver nos desdobramentos. Aí ele vai citando esses desdobramentos um atrás do outro. Né? Ele simplesmente fez um resumo do que a gente tinha que observar. Depois desse resumo observado, ele vem trazendo as nossas ações, aí já em todos os sentidos. Sim, o egoísmo, a vaidade, o que é o sentimento. Eu quero, nisso tudo que nós estamos falando, que nós estamos discutindo, e eu acho que está bem profundo, assim, não sei se quem está acompanhando aí está entendendo o raciocínio, nós estamos tentando destrinchar tudo que Jesus trouxe, tentar olhar para todos os lados, aonde a gente se encaixa, onde nós temos dificuldades de entendimento nisso tudo, mas eu quero voltar num ponto que sempre me pega e sempre eu sempre tento refletir sobre isso, que é a barganha. A barganha é um sentimento que ele eu vou falar que nasce, mas assim, a nossa sociedade, nós fomos educados dessa forma. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. E a barganha, ela não é no sentido de consequência, mas é do que eu faço, da intenção do que eu faço para ter algo em troca. É que significa mercadoria. Bargain significa mercadoria. Então é tudo aquilo que eu troco para receber é algo material. É troca. É barganha, embargo, o sufixo é o mesmo, entendeu? Aí é mercadoria mesmo, eu tenho que receber alguma coisa física por algo que eu esteja fazendo. Sim. Entendeu? Quem ia falar? Eu ia falar, se tu pensar, Jesus fez vários milagres, né? Quando chama de ajuda divina, que seja qualquer coisa. Ele foi lá e transformou água em vinho. E beleza. Tipo, ele não pediu nada, então, beleza, agora eu transformei água em vinho, agora vem aqui, né, molha a mão aqui. Não. Ele não vendeu a água. Ele não vendeu a água. Segue a festa, segue o baile. E aí a gente pega em exemplos da nossa vida, né? Todos nós aqui passamos por situações em que a gente não sabe como que a gente resolve. Cara, eu atravessei um sinal com 10, 15 carros, eu contei, eram 30 pra mim, tá? Eu atravessei e eu não bati em nenhum deles. Eu cheguei do outro lado, eu parei, e eu não sei até hoje como que eu atravessei aquilo. Eu imagino que lá em cima, né, os anjos, né, sei lá quem é que tava controlando, vai passar. Passou, amor, beleza, hein? Segue sua vida. Eles não falaram, Augusto, agora volta aqui. Vem cá. Faz isso aqui pra mim, eu deixa não um pego papel isso aqui. aqui. É dado, sabe? Pronto. E acabou. É verdade. Se a gente parar pra pensar não só no que a gente tem de intenção da troca, né? O quanto nós já fomos privilegiados com algumas situações divinas, vamos falar assim, né? Tem muita gente que não acredita, mas o quanto nós já fomos protegidos e como fomos guiados para situações e não fomos cobrados por isso. Mas eu também queria citar essa questão do que é a base moral, o quanto a gente barganha sentimento, sabe? Não só nas situações que nós estamos falando aqui de questões materiais, mas de sentimento mesmo e dentro da religião. O quanto a gente exige que
sejamos e que a gente consiga receber aquilo que eu entrego, né? De estar, vou citar o centro, estou todos os dias aqui, estou cumprindo com as minhas tarefas, com aquilo que me foi colocado, né? E o sentimento que eu tô, a entrega que eu faço, como que eu tô entregando isso, como que eu tô me colocando presente e por que eu tô fazendo isso? Porque eu continuo entregando só pra César. Isso. Eu tô barganhando. Eu tô na casa de Deus. É isso que eu ia falar. Exatamente. A minha atitude ela é única e exclusiva para receber alguma coisa em troca. Não, eu tô indo no centro sempre, eu tô cumprindo com o meu papel, eu tô fazendo tudo bonitinho. E aí? Eu quero receber. A gente sempre, eu quero receber. É verdade. Porque a gente sempre pensa, né? Isso não é mentira, também isso é verdade. Qualquer situação religiosa que você trabalhe, qualquer instituição religiosa que você trabalhe, você assume esse compromisso de trabalhar, você sempre entrega muito mais do que a grande maioria que está no mesmo ambiente que você. Então a gente sempre entrega muito. Muito. Então você tem que... Nossa, eu entreguei, só que a gente só olha aquilo que a gente entrega. O que a gente recebe em troca é extremamente maior do que o que a gente entrega. É extremamente maior, só que a gente não vê. É aquilo, a gente vê só a nossa entrega. E a gente tem a grande, né, preocupação de sempre olhar para o lado. E quando a gente olha para o lado, a gente olha e vê que às vezes aquele que está do nosso lado, na nossa visão, não está entregando tanto quanto a gente. Mas às vezes aquele é o máximo que ele pode entregar. Mas não é desse... Aí nós vamos entrar em não é nessa live. Aí tá outra live, falar disso aí. Mas dentro da nossa visão, a gente sempre está entregando. A gente começa a olhar para o lado e ver que não está sendo entregue o tanto que a gente está entregando, que a gente acha, mas a devolução, que é muito, muito, muito maior, é quando a gente não vê não é palpável no nosso... Aí entra no que a Su falou, né? Do que é... Então o negócio ainda no César, Jesus, ele não julgou, ele não ficou com pena de ninguém, ele não assumiu e ele ainda ensinou. E se posicionou. Em Tranquilo, cima do que é sossegado. dele. Passou do que... raiva em todo mundo. Passou raiva em todo mundo, falando que tive resposta de nada. Então você lá falando lá, tá vendo? Ninguém... Escorregou ali. Exatamente. Eu acho que ele deixou a raiva com cada um, viu, Madeira? Não é nem que ele passou. Ensinamento. Ele não pegou nada pra ele. Eu tô falando que as pessoas ficaram tão iradas com ele. Porque quiseram. E ele continuou no propósito dele, no que ele tava pregando, no que ele tava mostrando pra gente. Ética e moral, do que é preciso pra gente conviver em sociedade, tudo isso. Essa questão da barganha, eu lembro que ela me pegou muito, muito forte. Foi pro Zé Baiano um dia, que teve, não sei se foi ano passado ou se foi 2021, que o Zé Baiano começou a falar muito de mediunidade com a gente. Todo o trabalho ele perguntava pra alguém, o que é mediunidade? Nossa, o que é mediunidade? Não sei se vocês lembram disso, acho que foi 2021, na época da pandemia. E aí, um dia conversando sobre isso, ele perguntou pra mim, tipo, o que é mediunidade? Eu respondi, e ele falou, e pra que você trabalha? E aí, pra ajudar as pessoas, né? E ele falou, não, a mediunidade não é pra ajudar as pessoas, a mediunidade é pra você se ajudar. E aí eu percebi que o fato de eu responder que eu trabalhava mediunicamente pra ajudar as pessoas, era pra dizer pra mim que eu estava fazendo alguma coisa caridosa pelo outro, porque eu precisava receber alguma coisa em troca. Olha, isso é pesado, né? Medíocre, não faz parte. Medíocre, vergonhoso. Nós já fez isso e nós continuamos dando pro César. Sim, e isso é... Até hoje. A Suzana... Fala, pra gente poder encerrar. Tá rico já. César Filho. Eu acho que é um pouco que você falou como a gente é criado. Acho que não é nem só pra sentir que eu tô fazendo uma coisa pelo outro, mas acho que alimenta um pouco. O ego tem um pouco daquela culpa no egoísmo, né? Mas eu tô fazendo por mim? Como assim eu tô fazendo por mim? Qual é meu altruísmo? O quanto que eu mereço também se eu tô fazendo por mim? Só que é uma linha tênue, né? Entre o que é o egoísmo que eu faço por mim, no sentido de eu não olho o outro. Mas eu não vejo por esse lado. É aí que eu acho que a gente precisa entender. Quando a gente fala que é mediunidade, quando eu defino que vou trabalhar mediunicamente e entendo o propósito, não é egoísmo, porque você entende que a mediunidade vai te trazer tantas situações para o seu autoconhecimento que você entende que não é egoísmo.
Entende o que eu tô dizendo? Sim, mas você tem que ir lá na frente, né? Só que pra você falar isso de cara, Não, tem que sim, quebrar uma barreira. Mas aí é onde a mediunidade existe. A mediunidade é quebrar barreira, não é o outro, é você. Entendeu? Então, isso, a hora que ele falou isso, eu percebi que eu estava respondendo simplesmente para dizer que o meu lado mediúnico era algo que eu estava fazendo a nível de caridade, eu fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus do céu. Aonde que eu tô percebendo o meu propósito, entendeu? São reflexões que eu acho que a gente tem que trazer para a próxima, né? Bom, era isso. Eu sei que a gente falou um monte de coisas aqui e a nossa intenção é fazer realmente que de tudo que a gente falou, se alguma coisinha bateu, doeu, pega que é seu, reflita sobre isso, tenta entender por que ficou martelando na sua cabeça e vamos tentar entender sobre a importância das palavras de Jesus e cada dia mais a gente vai trazendo novas interpretações conforme o nosso entendimento vai mudando. Então que neste momento você, junto com as pessoas que você vive, convive, se relaciona, possa avaliar as suas atitudes perante a essa sociedade que você está presente nesta vida, mas também que você comece a avaliar o seu comportamento, a forma como você entende a base moral, o respeito, a caridade, a compaixão. Que Jesus esteja presente na sua vida, que a boa espiritualidade abençoe os seus caminhos. Que assim seja. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vou dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Todo o universo se formou no seu falar.